No início, havia apenas o vácuo e o vazio. Ninguém sabia se esse infinito vazio sempre existiu ou se ele era um breve suspiro de um processo que se repete infinitamente. Seja como for, da solidão e da completa não existência, surgiram três entidades no vácuo cósmico que dariam vida ao Tibia e. Não essas três entidades, as outras três. Elas se chamavam Fardos, Uman e Zefroth. Enquanto Fardos era um ser completo por si só, Uman e Zefroth eram duas metades de um mesmo ser. É difícil de explicar a natureza do ser denominado Uman Zefroth. É como se você jogasse luz em um diamante e, dependendo do ângulo, ele refletisse a luz em duas frequências diferentes. Uman e Zefroth não eram o diamante por si só, mas sim a forma como essa luz era percebida por terceiros. Se Fardos não estivesse ali observando seus irmãos cósmicos, talvez sequer houvesse uma divisão entre Uman e Zefroth. Mas como havia, esses dois seres que compartilhavam o mesmo destino começaram a divergir em comportamento. Uman era um ser sábio e benevolente. Ansiava pelo bem-estar de seus irmãos mais do que qualquer outra coisa, e sua inteligência e engenhosidade iriam ajudar muito na difícil tarefa da criação. Zefroth era o lado cínico de Uman Zefroth. Se em Uman existia a vontade de ajudar o próximo e a celebração da vida, em Zefroth existia o desprezo, a perversão e o desejo pelo fim. Compartilhava da inteligência e engenhosidade de Uman, porém nem de longe ajudaria tanto quanto seu irmão na criação proposta por Fardos. Fardos era a pura vontade de criar. Enquanto seus irmãos despertaram tentando entender a própria existência, Fardos, assim que despertou, nunca ficou olhando muito para dentro, tentando entender a própria natureza ou algo do tipo. Olhava para fora, para aquele imenso nada que cercava os três. Aquele infinito vazio para Fardos parecia uma tela em branco. E Fardos nasceu sabendo que seria o pintor daquela tela. Logo Fardos começou o que seria a primeira tentativa da criação. Pintava com uma infinita felicidade, preenchendo o vazio com as suas maravilhosas pinturas. Mas a tinta simplesmente não aderia à tela, e toda a criação de Fardos era simplesmente absorvida pelo vazio. O semblante do pintor passou de felicidade para total desespero, conforme ele percebia que não conseguia criar. Conforme o desespero ia tomando conta de Fardos, e ele repetia as tentativas de criar de novo e de novo sem sucesso, Zefroth dava gargalhadas do irmão. Estava extremamente satisfeito em ver o irmão falhar de novo e de novo. As gargalhadas só cessaram quando uma deu um passo à frente e se dispôs a ajudar no trabalho de criação de Fardos. As tentativas de Fardos de se criar algo e preencher o vazio continuavam, agora com o auxílio de Uman. As risadas debochadas de Zefroth tinham desaparecido, e agora ele parecia bastante preocupado. Sabia que a vontade de Fardos, combinada com o intelecto de Uman, eram ingredientes fortes demais. E se a criação era realmente uma possibilidade real, eles estavam a um passo de conseguir. Mas independente do quanto tentassem, Fardos e Uman não conseguiam fazer com que a tinta da criação aderisse na tela do vazio. Zefroth tentou dissuadir os dois, explicando a eles o quanto tudo aquilo era sem propósito e que era um esforço que simplesmente não valia a pena. Quando viu o olhar triste dos dois, quase totalmente convencidos de que todo aquele esforço seria para sempre infrutífero, uma alegria começou a dominar Zefroth, conforme ele mesmo começou a acreditar na própria mentira. Mas antes que Zefroth selasse com toda e qualquer possibilidade de se criar algo além dos três originais, algo aconteceu. Zefroth arregalou os olhos e calou-se, conforme observou a tinta que escorrera ganhar forma e finalmente preencher parte do vazio. Não se sabe exatamente como aconteceu, mas algo nas infinitas tentativas de Fardos e Uman acabou dando certo. Do vácuo e do vazio surgiu Tibia Solar. Ninguém sabe se ela foi fruto inteiramente da criação dos deuses, ou se o processo de criar simplesmente fez com que ela viesse de outro plano de existência.
Tibiaçula era o ser mais belo e deslumbrante que existiu até então. Fardos e Uman pulavam de alegria, enquanto Zefroth sentia o maior ódio de sua vida. Olhava para Tibiaçula com raiva e desprezo, sabendo que, depois dela, os dois irmãos não iriam parar nunca de tentar criar, mesmo que levasse 3 eternidades para criar outro ser novamente. Guardou para si todo o ódio e rancor, e, fingindo estar tão feliz quanto seus irmãos, deu as boas-vindas à bela Tibiaçula. Zefroth sabia que teria que ser ardiloso se quisesse acabar com o plano de criação de seus irmãos, mas a criação estava apenas começando. Fardos não conseguia esconder sua felicidade enquanto conversava com Tibiaçula, falando sobre seus planos sobre a criação e de como ele queria colorir todo o vazio com sua tinta. Tibiaçula se interessou muito pela ideia de criar, e Uma, que provavelmente era o mais inteligente de todos os deuses, viu na nova irmã uma poderosa aliada na tarefa da criação. Os 3 juntos então recomeçaram as tentativas, enquanto Zefroth observava de longe. E apesar das novas falhas dos 3 irmãos, Zefroth dessa vez não iria comemorar antes da hora. E fez bem, porque não demoraria muito para que Uma percebesse o erro fundamental de todas as tentativas até então. Os deuses queriam colorir o vazio, sem nem ao menos perceber que precisariam de uma tela para colocar a tinta. Um alicerce para servir de fundação para que finalmente se criasse algo estável. Uma sugeriu aos deuses criar o tempo. O tempo colocaria o vácuo em um fluxo ordenado e iria impedi-lo de absorver qualquer criação recém-formada. Mas criar o tempo não seria uma tarefa fácil, e todos os 4 deuses deveriam combinar seus poderes. Os 3 deuses olharam desanimados para Zefroth, que era contrário a qualquer criação, mas por incrível que pareça, Zefroth aceitou de bom grado ajudá-los. Zefroth viu uma faceta do tempo que os outros deuses, em suas existências eternas, não perceberam, que o tempo eventualmente dá fim a todas as coisas. Mesmo que o tempo permitisse aos deuses criar, o tempo também iria tirar absolutamente tudo deles. E essa ideia agradava imensamente Zefroth. Os 4 deuses, então, pela primeira e única vez na história, uniram suas forças em prol de um mesmo objetivo. Com suas mãos, criaram o alicerce fundamental para toda a criação, o tempo. Após a criação do tempo, o universo se caminhava para a criação de todo o resto. Zefroth não suportava a ideia da criação, mas o que lhe causava ainda mais ódio era Tibiaçula. Um simples olhar para a bela deusa causava em Zefroth uma mistura de raiva e inveja. Raiva de ter que dividir seu status divino com Tibiaçula, que agora fazia parte do panteão junto com os deuses originais. E inveja por Tibiaçula estar ocupando o lugar que deveria ser seu, junto aos seus irmãos no papel da criação. Sem que outros soubessem, Zefroth bolou um plano macabro para acabar com Tibiaçula. Usando todo o seu ódio como matéria-prima, forjou uma lâmina que usaria para atacar a deusa. O deus que era contrário a toda a criação teve como sua primeira o punhal do ódio, que seria usado para pôr fim no mais belo dos seres do cosmos. Restava a Zefroth esperar pelo momento mais oportuno, quando seus irmãos estivessem com a guarda baixa, para finalmente pôr um fim a Tibiaçula. O trabalho da criação continuava a todo vapor, e Fardos, Uman e Tibiaçula trabalhavam incessantemente nisso. Mas sem o auxílio de seu irmão Zefroth, o trabalho se tornava muito cansativo. E um dia, quando os 3 estavam exaustos após usarem todas as suas forças, Zefroth decidiu que era a hora. Se aproximou de Tibiaçula e, sem que nenhum dos deuses nem ao menos percebesse suas intenções malignas, ele cravou a lâmina no coração de Tibiaçula, desferindo um golpe fatal na deusa. Tibiaçula gritou de dor, surpresa e desespero, enquanto sua vida se esvaía da existência. Uma e Fardos, desesperados, tentaram socorrer a deusa, mas já era tarde demais. Zefroth ria de toda a situação. Finalmente pôs fim à vida da irritante deusa que havia roubado seu lugar no panteão. Fardos e Uman se ajoelharam e tentaram de todas as formas ressuscitar a deusa, impedindo que ela fosse absorvida pelo vazio. O desespero dos dois deixava Zefroth ainda mais contente, e ele ria ainda mais.
Só que por estar muito ocupado rindo e se vangloriando do ocorrido, Sephiroth acabou cometendo um de seus maiores erros. Não prestou atenção no ritual que seus irmãos fariam para preservar a existência da irmã. Uma teve um lampejo e agiu por impulso, com a ajuda de fardos. Os dois fundiram o corpo de Tibiaçula com a coluna do tempo através de um forte encantamento, que Sephiroth acabou não ouvindo por estar distraído demais. Esse encantamento transformaria o corpo de Tibiaçula no Tibia e em todos os elementos, que seriam a primeira criação verdadeira do Tibia. Mas isso já é uma história para um próximo capítulo.